Apresentamos Opinião Espírita segundo Martins Peralva, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos e irmãs, iniciando mais um Opinião Espírita. E hoje vamos conversar sobre um grande trabalhador da doutrina, sobre um grande pesquisador do Evangelho, da mediunidade, e que trabalhou incansavelmente em Belo Horizonte, Minas Gerais, para a divulgação do Espiritismo, escreveu vários livros, e vamos conversar um pouco sobre ele, sobre a opinião dele, que nós estamos falando de Martins Peralva. Acredito que você já tenha ouvido falar esse nome. Os livros dele são muito utilizados em grupos de estudos nos centros espíritas para entendimentos, né, das questões mediúnicas, das questões do Evangelho. Nós vamos, então, conversar sobre Martins Peralva, ouvir de Martins Peralva as suas opiniões para o movimento espírita. Então, é o nosso trabalho de hoje. Espero que nós possamos realizá-lo, né, com muita tranquilidade, com muita alegria e com muita gratidão a esse espírito já desencarnado, né, que está hoje no mundo espiritual. Eu acredito que esteja trabalhando, que esteja dando suas aulas, que esteja aprimorando seu conhecimento. É isso, a vida continua, minha gente, a vida continua. E nós temos que pensar sempre assim, nos capacitarmos para essa continuidade lúdica da vida, porque dentro dos momentos futuros, quando nós conseguirmos unir o racional ao lúdico, aí nós vamos entender realmente o que é felicidade, o que é paz, o que é harmonia. Quando nós não vivermos alternadamente no racional e depois no lúdico, e assim a gente vai alternando personalidades, mas um dia haverá em que nós vamos viver os dois juntos. Então, tudo que soubermos, tudo que aprendermos, será um canto poético, um canto de amor à criação, um canto de alegria por participar da criação. Então, naquele momento, nós estaremos gratos a Deus por ter nos criado. Às vezes, nós temos assim umas certas dúvidas, né? Será que valeu a pena Deus me criar para eu sofrer tanto, ter tanta dificuldade? Mas a gente esquece que quantos milênios nós já estamos vivendo e quantos momentos nós vivemos extremamente felizes. Nossa, muita coisa boa que nos aconteceu, muita coisa interessante, e que nós aí participamos de grandes eventos, né? Construções, avanços sociais, avanços tecnológicos. Nossa, quanta coisa boa nós já vivemos, encontros magníficos com espíritos que naquela época nos aninharam no coração e nos deram conforto, refúgio. Mas chega uma hora, sabe, que precisamos tomar pé da nossa evolução. E aí, o que temos que fazer? Temos que tirar as sombras, temos que limpar os resíduos para que a continuidade seja uma continuidade agora em nível consciente da busca de Deus. Esta é a nossa necessidade, entendermos isso, que precisamos buscar Deus, precisamos trabalhar na busca incessante desse desiderato, que é encontrar o caminho de volta para casa, que é Deus. Todos nós estamos temporariamente longe dessas ideias, dessa realidade, e cada um fazendo a sua parte, cada um lutando da sua maneira, mas chega uma hora, meu amigo, minha amiga, que precisamos buscar Deus, precisamos encontrar com Deus. É este momento magnífico que nós vamos encontrar um dia, né? Digo que é preciso buscar isso, sabe? É preciso ter
essa vontade divina em nós. Precisamos ter esse amor divino em nós, porque aí nós vamos unir o lúdico ao racional. E aí nós não vamos ver só estrelas, nós vamos ver cidades, caminhos, trabalhos, mais trabalhos. Né? Quanta coisa nos aguarda, quanta coisa, meus amigos e minhas amigas estão nos aguardando para as nossas realizações. Busquemos isso. Então, espíritos como Martins Peralva provavelmente pensava assim também. E as suas opiniões são importantes para o nosso estudo, para o nosso crescimento. Por isso que eu convido a você a estar atento ao que disse o nosso irmão. Porque a partir dessas informações é que nós vamos cada vez mais nos imbuir da vontade sincera do crescimento espiritual. Não dá mais, minha gente, não dá mais para pegarmos as migalhas do banquete celeste. Agora precisamos assentar à mesa. Vamos pensar sério nisso? Todos estamos convocados. Martins Peralva, quanta coisa, né, há que se falar sobre ele. Então, Martins Peralva, ele foi o perquiridor, né? Aquele que busca, sabe, que vai lá nos cantinhos, que tenta entender, que tenta saber, que tenta buscar. Este é Martins Peralva, este é o perquiridor, sabe? Aquele que quer saber, olha, eu preciso saber disso, preciso saber daquilo, eu não vou mais me envolver tão somente com o dia a dia, eu quero saber das coisas que estão acontecendo nesse dia a dia. Então, se é impossível, por agora, a cristianização da humanidade do nosso pequenino orbe, Jesus continua falando ao nosso coração em silêncio, desde o suave episódio da manjedoura, quando acendeu nas palhas do estábulo de Belém a luz humana da redenção. Não é o que nós estávamos falando aqui na nossa introdução? Não é isso? Então, nós não podemos pensar assim, mas a cristianização do mundo está muito longe, só 2/3, só 1/3 da humanidade é cristã. Mas 1/3 da humanidade representa aí mais de 2, 3 bilhões de pessoas. Entendeu? Então, não importa, são 3 bilhões de pessoas cristãs dentro de um cômputo doutrinário. Os outros estão divididos em várias outras religiões e seitas, são mais de 600 seitas, que não têm um cômputo doutrinário, que não tem uma forma palpável de você buscar o conhecimento e o caminho de volta para Deus. Muitos estão confusos ainda com politeísmos. Mas o cristianismo não, o cristianismo é uma doutrina filosófica, científica, que nos remete a Deus pelo seu cômputo de moralidade e de ética. Então, não importa se ainda a humanidade não está toda ela cristianizada, mas Jesus está falando conosco em silêncio. Como ele coloca aqui, desde o episódio da manjedoura, quando acendeu nas palhas do estábulo de Belém a luz da humana redenção. Eu sempre gosto de comentar isso. Na verdade, sabe, amigos, a gente ainda não entendeu a vinda de Jesus ao mundo. Não entendemos ainda. Nós aí fazemos as nossas comemorações de Natal, né? Assim, geralmente, né, fazendo aquelas festas ruidosas, né? Com muitas guloseimas, trocas de presentes, nós ainda não entendemos a que foi a vinda de Jesus aqui ao plano físico. E aí o Martins vai dizer o seguinte, ó, ele acendeu nas palhas do estábulo de Belém a luz da humana redenção. Então, no momento em que Jesus chega ao mundo aqui como encarnado, e depois que ele deixa o mundo e vive ainda 40 dias aqui fora do corpo físico, né, com o perispírito, então, dentro desse tempo, ele trouxe para a humanidade o caminho futuro para os seus avanços espirituais e seus avanços
como eu digo, mentais, intelectuais, morais, éticos. Sabe quando você vê aí esses telescópios gigantescos mostrando profundidades do universo, né? Coisas lindas que eles mostram, mas não conseguem entender aquilo. O entendimento começa como? Que tudo aquilo está sendo gerenciado por uma lei única, chamada lei do amor. E Jesus veio trazer isso para o mundo físico, para o mundo, para a Terra como um todo. Nos planos que ainda não se entendiam que a lei do amor é a lei que dirige tudo. Então, ele vem trazer isso para nós, né? E Martins Peralva faz aqui a sua colocação, né? Que não importa que o mundo não seja ainda cristianizado como um todo, importa que Jesus está trabalhando conosco e nos ensinando o caminho para sairmos das nossas encarnações de baixo teor espiritual para outras superiores. Temos que deixar os milenários hábitos que nos cristalizaram os corações, como abandonamos a roupa velha ou o calçado imprestável, que não mais satisfazem os imperativos da decência e da higiene. Você observa que Martins Peralva é contundente, né? O texto dele, a fala dele é uma fala superior, de espírito com uma identificação já bem avançada no campo dos conhecimentos que nós precisamos adquirir. Então, milenários hábitos que nos cristalizaram os corações. Quantas pessoas aí estão repetindo hábitos de, sei lá, 10 mil anos atrás? Muita gente está repetindo esses hábitos. Sabe? Um dia desse eu estava fazendo uma palestra, estava explicando para eles por que tem pessoas que adoram ir no cemitério pelo menos uma vez por semana para levar flor para o defunto lá, para o seu defunto. Porque a gente chama de defunto, porque ele tem um corpo em decomposição, não tem mais espírito ali, né? Então, eles levam essas flores lá e tal, levam velas ou outros apetrechos, sei lá o que eles fazem, né? A gente não imagina o que acontece. Mas existia uma época bem antiga, talvez aí 10 mil anos atrás, que havia uma ciência seguinte, uma cultura, né, que dizia o seguinte: quando você enterrar o seu morto, o seu parente, o seu familiar, né, seu amigo, olha, não deixe de fazer agrados a ele, não, viu? Vai lá, leva coisa para ele, né? Antigamente levava até comida, né? Leva coisa para ele, leva uma velinha, leva lá uma flor, leva uma coisa assim. Por quê? Se você não fizer um agrado para ele, ele pode sair de lá, do túmulo que ele está, e vir te cobrar isso. Nossa, isso é tão antigo. Isso era uma cultura, gente, que já acabou. E hoje muitas pessoas ainda fazem isso. Vão lá no cemitério levar flores, né? Levar aquelas coisas, sabe? Levar, muitas vezes, velas, né? Tem gente que cria mausoléus, né? Grandes, aquelas... Hoje já quase isso não está em uso mais, né? Mas como se fosse uma morada lá para o... Tem pessoas que fazem até tipo uma capelinha. Isso é bem antigo, tá? E não é só isso, não. Prática sexual animalesca também, isso é antigo, né? Agressões físicas, por exemplo, do macho na fêmea, do homem na mulher, isso é muito antigo, sabe? Nós temos que desenraizar isso de nós. E da fala como abandona a roupa velha e o calçado imprestável, que não dá mais, né? Já não funciona mais para os imperativos atuais, que ele coloca como decência e higiene. Não é interessante pensar assim? Não é interessante conversarmos nesses níveis? A humanidade está passando por um processo de transformação. E você não entendeu isso ainda, você está perdendo seu tempo. A transformação está acontecendo e muito rapidamente, sabe? Muito rapidamente. Daqui a pouco nós vamos ver coisas assim que, quando a pessoa reencarna, e que tinha 15 anos, por exemplo, acontecia de um jeito, ele já está com 25, já está de outro jeito. Porque quanto mais o mundo vai avançando no ciclo, mais rápido as coisas acontecem. Não foi assim? Você pega o século XX, por exemplo, que foi um século de muita mudança, de muita
movimentação. Mas você pega o século XIX, ele foi mais lento. E o século XXI será muito mais movimentado. Então, é preciso mudar, sabe? É o que ele propõe aqui. Ele coloca aqui duas coisas interessantes para a gente analisar. A era da matéria e a era do espírito, exatamente corroborando isso que nós estamos falando. Olha, na era da matéria, você tem ignorância, opressão e instintos. Na era do espírito, você tem conhecimento, fraternidade, renovação. São as propostas que ele coloca. Então, a ignorância são questões materiais, nas questões materiais e questões espirituais. A gente sabe pouco dessas coisas. Muito pouco. Nesse período que a gente passa lá na escola, no fundamental, no ensino médio, até na graduação, que a gente está estudando um pouco sobre as matérias, né? Estudando física, química, biologia, enfim, a gente, poucos, né, são aqueles que aproveitam aquele momento ali. São poucos. Muitas vezes a gente ouve de alunos do ensino médio, né, que diz assim, eu não quero ligar para isso não vou precisar disso na minha vida. Vai, meu amigo, você vai precisar sim, porque você é um espírito em evolução. Então, quanto mais você tiver de bases sólidas do conhecimento, mais te ajuda lá no que você quer fazer. Porque você faz um estudo comparado. Por exemplo, que você não gosta da área de exatas, você gosta da área de humanas. Mas vai chegar uma hora na humanas que, se você tiver um conhecimento, mesmo que seja menor, de exatas, vai te ajudar, assim como da área da saúde. Então, nós temos que começar a querer essas coisas e não ficar tão ignorante em questões espirituais. Não, quantas pessoas aí não sabem nada do espírito, absolutamente nada, né? A opressão espiritual e material, a mesma coisa. A espiritual no sentido de fascinações, obsessões, ideias fixas. Na material, a opressão da matéria em cima da gente, né? Nossa, eu quero o meu carro, eu quero a minha casa, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero o meu. Isso aí, isso é opressão. A matéria foi muito boa, minha gente, até um determinado momento. Agora nós temos que nos deslocar dela. Os instintos, né, da animalidade, nossa, como tem instinto animalesco ainda entre nós. Um dia desse eu estava vendo um vídeo, a pessoa fez isso de propósito. Ele começou a gravar o trânsito da cidade para mostrar a animalidade que ainda existe em nós no trânsito. Então, teve uma hora lá que uma pessoa corta o outro, né, e fecha. O rapaz sai do carro, que foi fechado, né, sai do carro. Gente, ele saiu com os ombros arqueados, assim, sabe? Ó, eu vou tentar mostrar para vocês como é que foi o caso. Ele saiu assim, ó, com os ombros assim, parecia um gorila. E a pessoa que estava lá filmando falou assim, olha, é exatamente um gorila. Ele saiu como um gorila pronto para atacar, pronto para, sabe, agredir. Então, nós temos muito isso ainda em nós, sabe? Essa animalidade. Precisamos corrigir isso. Precisamos ser mais suaves, né? Mais ternos, uns para com os outros, né? Porque senão não vai dar certo, né? Bom, a ambição também é um processo, né, terrível do instinto. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E isso faz parte do egoísmo, do orgulho e do egoísmo, que nós usamos muito no início nosso enquanto humanos. Porque a gente não entendia direito as coisas, então eu tenho que dizer para a pessoa, olha, eu existo, tá? Está me vendo aqui? Isso hoje se traduz como orgulho. Eu tenho que pegar muita coisa para me sustentar nisso que eu existo. No meu existir, isso é egoísmo. Então, tem que acabar com isso. Não precisamos mais provar para ninguém que nós existimos e não precisamos de tanta coisa assim para existir. Precisamos só de conhecimentos espirituais. Bom, na era do espírito, vai trabalhar conhecimento, que é sabedoria humana e sabedoria espiritual. Sim, nós precisamos saber quem somos enquanto humanos e o que nos aguarda enquanto espíritos, e que somos também enquanto espíritos. A fraternidade material, né, ajuda material e a caridade espiritual, a ajuda espiritual. E a renovação da moralidade, que a moral, o respeito que eu tenho por mim mesmo, né? E o altruísmo, aquilo que eu sou capaz de realizar onde eu estiver, que é mais ligado à ética. Então, onde eu vou, eu estou ético, eu estou altruísta, eu estou ajudando aquelas pessoas que precisam de mim. Certo?
Minha gente, muito interessante, né, o estudo do Martins Peralva, esse perquiridor. Vamos sair de uma para outra fase da evolução planetária, impondo-se, portanto, a renovação dos sentimentos. Numa figura mais simples, a substituição do que é ruim pelo que é bom, do que é negativo pelo que é positivo, do que degrada pelo que diviniza. Interessante, veja você quantas propostas ele faz aqui. Renovar sentimentos. Isso aí é aprendermos a não negativar sentimentos. Acabar com ódio, rancor, tristeza, né? Treva, desunião. Então, toda vez que eu lido com esses sentimentos, na verdade, eu distorci, foi uma distorção do sentimento positivo. O sentimento só é positivo. Só é positivo. E no instante em que eu faço uma distorção do positivo, eu crio o negativo. Então, o sentimento negativo é uma criação minha, de cada um de nós. E esse sentimento negativo vai produzir o quê? Pensamentos negativos, palavras negativas, ações negativas. Então, ele está dizendo, vamos renovar isso, vamos acabar com isso. Porque nós somos irmãos, nós vivemos no cosmos, nós vivemos em Deus. Por que estamos brigando uns com os outros? Parece criança, brigando lá no terreiro da casa, sendo irmãos. É isso que ele está dizendo, né? Substituição do que é ruim pelo que é bom. Porque o ruim é criação humana, o bom é criação de Deus. Então, eu distorço o bom e faço o ruim. Isso é criação minha, é criação do homem. Que a gente precisa estudar isso, entender isso. Então, Deus não cria nada ruim. Agora, eu distorço, né? Às vezes, uma coisa que chega para mim tão bom, né? Eu distorço aquilo para ruim. Eu não vou dar exemplos, vocês podem buscar vocês mesmos esses exemplos. Né? Quanta coisa que a gente vê por aí de distorção da coisa boa que vem de Deus para a coisa ruim que eu desejo implantar em mim e nos outros. Então, vamos substituir isso aí, né? Negativo pelo positivo, nós falamos sobre sentimentos. O negativo é criação humana, o positivo é criação divina. Onde você quer. Por isso que ele fala, né? Que a gente tem que divinizar. Então, se divinize, meu amigo, minha amiga. Sentimentos positivos, né? Só buscar coisas boas que fazem a gente crescer, né? Não ficarmos aí degradando, né, a vida, mas sim divinizando a vida. Ele vai dizer também o seguinte, ó, antigamente, em época mais recuada, homens e grupos se caracterizavam total e expressamente pela ignorância dos assuntos espirituais e materiais, pela opressão material e espiritual, uns sobre os outros, o mais forte sobre o mais fraco, e, finalmente, pela absoluta predominância dos instintos. Isso. Nos séculos passados, vamos colocar assim, né? Havia muita ignorância material, muita ignorância espiritual, sabe? Então, as pessoas viviam muito oprimidas e muito opressoras também. É sempre entender que o oprimido do presente foi o opressor do passado. Nós temos que colocar isso para não achar que tem vítima, né? Não, se a pessoa vive hoje de uma maneira oprimida, ou alguém está oprimido, é porque ele foi um grande opressor lá do passado. Nós alternamos muito isso nas nossas encarnações e nos nossos ciclos reencarnatórios. Então, a gente tinha muita ignorância sobre isso. A doutrina espírita, ela está trazendo para nós um esclarecimento espiritual extraordinário. Agora, é preciso que eu busque esse conhecimento, que eu não fique preso ao meu passado, aos meus conceitos e preconceitos. Não adianta você ter lido toda a codificação, todos os livros da literatura espírita que esclarecem e ficar preso no que você pensa que é. Então, não é ler, é estudar e modificar. É isso que ele está propondo, né? Então, ele falava sobre isso, finalmente pela absoluta predominância dos instintos. Tudo bem, o instinto foi maravilhoso, ele nos trouxe até o homem. Isso é um estudo bem interessante, né? Instinto e inteligência. Isso é muito interessante, esse estudo. Aliás, Allan Kardec fala sobre isso no livro A Gênese. Então,
se nós tivemos nos instintos a grande mola propulsora que nos trouxe até o homem, ao chegar o homem, eu vou pegar essa mola e agora eu vou domesticar o instinto. Então, eu vou usar aquilo que foi me dado, né, no instinto, por exemplo, caminhar, lubrificar os olhos, a digestão automática. Esse automatismo que nós temos, ou esses automatismos, já estão praticamente, né, aí sendo domesticados por nós. Agora temos que domesticar as nossas ações, porque enquanto eu estava no instinto, eu agredia para sobreviver. Na verdade, eu não agredia, eu usava da minha força para sobreviver. Agora eu não preciso mais dessa força física, eu preciso domesticar o instinto. Eu não preciso ser melhor que ninguém. Agora eu tenho que entender que todos nós somos filhos de Deus, estamos num caminho em direção a Ele. Então não há mais necessidade das agressões, das violências, das palavras terríveis, dos atos indelicados, né? Da apropriação do outro como meu objeto. Porque toda vez que eu faço do outro meu objeto, lá no futuro eu me torno objeto do outro. Então é preciso tomar cuidado com essas coisas. Nós temos que trazer essas informações que a filosofia nos traz, nos oferece, para a nossa vida diária, para aquilo que nós fazemos diariamente. Não é? A partir da assertiva do mentor Albério, ele está dizendo do livro Nos Domínios da Mediunidade, do Psicografia do Chico Xavier, do André Luiz. Albério é um mentor que falou lá nesse livro. Né? Então, a partir da assertiva do mentor Albério, quando diz que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, evidencia-se avulta, sobremodo, a responsabilidade de todos nós, especialmente dos médios dos labores de cada dia. A mente, nós sabemos que é o campo eletromagnético do self, do espírito. Então, a mente, ela retrata o que o espírito atingiu até aquele ponto da evolução dele. Então, se aquele espírito ainda é muito ignorante, ele não consegue ainda entender a realidade do que o cerca, essa mente será uma mente ignorante. Agora, se o espírito já está buscando conhecimentos, aprimoramentos, entendimentos, não só no estudo, mas também na prática do que ele aprende, então essa mente começa a ficar menos violenta, menos ignorante, menos instintiva, e agora ela vai trabalhar, né, de uma maneira diferente. Então, é ali na mente que está a base da mediunidade. Porque não adianta eu receber uma informação mediúnica se quando essa informação chega para mim, eu decodifico de acordo com a minha ignorância, com a minha ilusão, com a minha miopia. Certo? Então, por exemplo, eu posso ter uma informação maravilhosa de um mentor desses aí, mas quando chega para mim, eu tenho esse problema do capricho, da ilusão, da miopia, como dizia Carlos Drummond de Andrade. Então, eu tenho esse problema dentro de mim, eu tenho que saber. Então, por exemplo, o mentor chega para mim e diz assim, cuidado com a sua palavra. Aí eu decodifico assim, a sua palavra está muito boa, continue. Entendeu? Tem muita gente que faz isso. Então, a mediunidade, para ser clara, para ser bem, né, bem interessante, ela precisa ter uma mente bastante limpa, da melhor maneira que pudermos. Então, vamos estudar, vamos praticar o bem, vamos estudar o Evangelho e praticar o bem. As ideias são criações do nosso espírito. Criações incessantes, ininterruptas, que se projetam no espaço e no tempo, adquirindo forma, movimento, direção e tonalidades equivalentes à natureza superior ou inferior das ideias criadas. O que você cria? Quais são os seus ideais? Quais são as formações de buscas que você faz? Né? Então, você está criando aí. O que você pensa durante o dia? O que você planeja para você, né? O que você quer para você. E aí nós teremos o inferior ou o superior criado por nós. E esse superior e esse inferior vai gerar uma frequência, e essa frequência vai nos colocar em sintonia com pessoas da mesma frequência. Então, se você pensa coisas erradas, pensa coisas negativas, o que você está sintonizando? Com coisas negativas. Se você planeja uma coisa que é bom para você, mas nem sempre é bom para o outro,
você vai encontrar mentes na mesma tonalidade frequencial. E aí, o que vai acontecer? Você vai se potencializar daquilo que você está pensando. Agora, se você pensa as coisas superiores, acontece também. Você vai se potencializar do superior. Está vendo como é que não é tão difícil entender? Que nós estamos contribuindo para nós em cada segundo, em cada momento, né? Ser médio é investir-se a criatura de sagrada responsabilidade perante Deus e a própria consciência, uma vez que é ser intérprete do pensamento das esferas espirituais, medianeiro entre o céu e a terra. Então, esta é a mediunidade, esta é aquilo que nós trazemos como conhecimentos de mediação entre os espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, ou vice-versa, ou encarnado com encarnado, ou desencarnado com desencarnado. Por quê? Porque nós estamos avançando na comunicação não verbal, mas a comunicação psíquica. Então, isso é nosso. Assim como a visão é nossa, a audição é nossa, o olfato, paladar, tato, tudo isso é nosso. Nós conquistamos isso aí num tempo atrás. Estamos construindo agora a comunicação psíquica, que não vamos precisar mais ficar falando. A gente pensa e está resolvida a questão, o outro já pegou. Às vezes nem precisa pensar, só vibrar. Então, isso é o nosso futuro. Por que nós ficamos presos em coisas negativas, né? Nós temos que aprender a lidar com essas informações que a espiritualidade nos traz, que espíritos dessa grandeza, como Martins Peralva, nos traz. Né? Por isso, a nossa busca pelas suas opiniões. Né? Aqui ele vai dizer, né, que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, ele vai falar do hálito mental, da ideia, criação, alimento e destruição. O hálito mental é a emissão de forças determinadoras do nosso ambiente psíquico. É o que eu sou, o que você é. Se eu chego perto de você, você pode sentir o meu hálito mental pela minha frequência, como eu posso sentir o teu hálito mental pela sua frequência. E aí um grupo de pessoas forma uma síntese de hálito mental, que vai ser muito bom ou muito ruim. Então, como é que eu contribuo para o hálito mental do grupo que eu participo? Como é que eu contribuo para a minha casa, para a minha família, para os meus amigos? A ideia que ele coloca, ser organizado pelo nosso espírito, pensamento que criam formas, vontade cria movimento e direção. Então, todo o meu pensamento gera uma forma. Né? Se eu começar a pensar muito num prato de comida, por exemplo, eu crio esse prato de comida em torno de mim. O pensamento plasma esse prato de comida e eu fico vivendo o hálito desse prato de comida. Né? E a minha vontade é o movimento, onde eu vou. Por isso que a vontade é importante. Agora, eu preciso direcionar, né, esse movimento. Então, se eu estou em movimento, eu tenho que saber para onde eu vou, o que eu vou fazer. Então, isso é um cuidado que eu tenho que ter comigo, você tem que ter com você. Criação, alimento e destruição de formas, situações, coisas e paisagens. Né? É a sublimação do pensamento incorporando tesouros morais e culturais. Então, a pergunta é, onde eu quero ficar? Eu quero ficar no negativo ou quero ficar no positivo? Eu que escolho. Só que com uma coisa, né, gente? Nós temos que pensar seriamente nisso. Olha, quando eu escolho estar no positivo ou no negativo, eu estou entendendo que eu vou ser envolvido pelas frequências que me chegam pela minha escolha. E posteriormente, pelas consequências que virão sobre mim. Então, veja, eu sou o artífice da minha evolução. Você é o artífice da sua evolução. Ninguém pode fazer a sua evolução por você. Eu não posso deixar que você faça a minha. Então, eu sou um ser individual, tenho um hálito mental, eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, eu tenho várias coisas, né? Eu tenho uma mente que me retrata, o que eu já consegui até aqui, e eu tenho um mundo de fora que me oferece grandes coisas. Eu tenho que saber escolher o que esse mundo me oferece, aquilo que eu vou aceitar.
Este é o processo. É isso que temos que ter muita atenção e muita cuidado para entendermos isso aí, né? Ele vai falar também da sintonia, ressonância, vibrações compensadas, né? Então, ele vai falar dos sábios, dos índios, das árvores. Os sábios têm sintonias, ressonância de ideais superiores, né? Assuntos transcendentes, como ciência, filosofia, religião, etc. Esta é a ressonância, a sintonia dos sábios. Dos índios, são objetivos vulgares, assuntos triviais, caça, luta, pesca, presente, etc. Eu digo para você que uma grande parcela da humanidade está aí. Troca de presente, lutas, né? Gosta de caçar, gosta de pescar, sabe? Não é só caçar animais, não. Pode ser caçar humanos também, viu? Pescar humanos. Olha, meu amigo, minha amiga, quando a gente começa a adentrar a realidade da vida, às vezes a gente se assusta. Mas é para a gente aprender. As árvores, né? Maior vitalidade e melhor produção. Então, as árvores permutam princípios germinativos quando colocadas entre companheiras da mesma espécie. A árvore dá um exemplo para nós. Então, o que a árvore precisa? Maior vitalidade e melhor produção. Então, o que ela faz? Ela permuta princípios germinativos disso com as semelhantes. E o que nós fazemos? Será que nós estamos fazendo isso? Ou eu vejo uma pessoa que está indo muito bem, eu tento derrubar aquela pessoa, porque não sou eu. Isso é interessante saber. Martins Peralva é maravilhoso, né? O estudo dele é um estudo muito didático, muito interessante, né? Quanto mais evoluído o ser, mais acelerado o estado vibratório. Então, está tudo explicado, sabe? A doutrina espírita explica tudo para nós. Então, quando nós estamos aqui nesse projeto de participarmos dessas opiniões, desses espíritos, a gente está tentando melhorar um pouquinho para a nossa condição de sábios, né? Com ideais superiores e assuntos transcendentes. Você não concorda comigo? Bom, ele vai dizer também dos frutos da doutrinação, né? Que é o desligamento de tomadas mentais através dos princípios libertadores que doutrinadores distribuem na esfera do pensamento. Então, a doutrinação, lá na reunião mediúnica, é você ajudar aquele companheiro, aquela companheira, que ainda não entendeu a realidade master da vida, que é o perdão, a indulgência, a benevolência, às vezes estão num projeto de vingança. Consolidação do equilíbrio, né? Então você precisa de ter estudo, meditação, que vai te dar renovação. E a renovação mais trabalho vai te dar libertação. Está aí o esquema, isso aí é extremamente didático, né? Estudo e meditação te renova. Você renovado e trabalhando, você se liberta. É o que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade. E ela vai te libertar. O despejo, ausência de afinidade em virtude de o encarnado modificar os centros mentais. Então, quando eu modifico os meus centros mentais, acho interessante ele falar centros mentais, né? Porque a mente tem seus departamentos, né? Então, quando eu tento modificar isso, eu faço um despejo de coisas negativas em mim. Não é um estudo absurdamente maravilhoso? É uma aula, né, que ele está dando para nós. Por isso ele é o perquiridor, né, minha gente? É nessa projeção de forças a determinar o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos movimenta o espírito no mundo das formas, pensamentos, construções substanciais na esfera da alma que nos liberam o passo ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Aí, a proposta dele. Então, é preciso que a gente comece a fazer projeções superiores nas nossas atividades, nas nossas vontades, nas nossas escolhas. Então, o mundo é um palco e você atua nesse palco de conformidade com aquilo que você quer representar. E essa representação é para você. Você é a sua plateia. E como que você está se representando? É muito fácil. Chega à noite, na hora que você for deitar, faça uma análise, né? Como diz lá o Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos,
faça uma análise do como é que foi o seu dia. O que você fez naquele dia, o que aproveitou, o que foi útil, o que não foi, o que você precisa melhorar para o dia seguinte. Então, nós temos que ser esse condutor de nós mesmos. Porque senão nós vamos ficar, né, assim, só nos consultórios médicos, só nos consultórios dos psicólogos e psiquiatras, e pedindo desesperadamente os espíritos que nos livrem dos maus. Não, eu que tenho que me livrar. Eles vão me ajudar, todos eles me ajudam. O médico, o psiquiatra, o psicólogo, o médium, né? Todos me ajudam, ótimo. É uma ajuda que eu preciso. Agora, e eu? O que eu estou fazendo nisso? E tem pessoas que acham que tomar o remédio vai resolver a situação. Allan Kardec fala, olha, vai ajudar, as drogas medicamentosas vão te ajudar, mas você também tem que abrir para a sua autoajuda. André Luiz fala, seja o médico de você mesmo. Então, é isso que nós estamos estudando na doutrina espírita. Tem gente que fala que espiritismo é conversar com o morto, não é conversar com o vivo, com você. Né? Isso aí é uma conversa nossa, tete a tete. Por isso que o espiritismo, a terceira revelação, ela é do homem para com o homem. É comigo, eu comigo. É o homem comigo, homem. A terceira revelação é um papo sério entre entre o meu ego inferior e a minha profunda consubstancialização da vida. Então, é isso que é doutrina espírita. A primeira revelação foi do homem para Deus, Deus para o homem, homem para o homem. A segunda foi de Jesus implantando o amor e a realidade crística que somos. A terceira é eu entender isso aí. Agora eu já peguei essas informações, agora eu tenho que me modificar. É comigo. Espiritismo, eu comigo mesmo. Vamos dar palavra ao esclarecido mentor Albério. De novo, ele cita Albério, né? Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. Você vê aqui no nosso sistema solar, então, esses planetas que tem aqui, esses 8 planetas que estão aí, eles trabalham na sua órbita. Nenhum sai da órbita dele, né? Trabalha na órbita que lhe diz respeito. De acordo com o quê? De acordo com a sua constituição, com a atmosfera, com a massa, né? De acordo com isso. Assim também nós. Né? Então, nós também temos que revolucionar e evolucionar dentro da órbita que nos compete. Qual a minha órbita atual? É da busca da luz ou da fuga da luz? É da busca do amor ou da fuga do amor? É da distorção do amor ou da realidade do amor? Eu tenho que saber como é que eu estou nessa órbita, né? Porque como eu sou um ser, imagina que um orbe criado é um agrupamento de moléculas, então eu sou um ser, eu sou superior a tudo isso. Então, se essas moléculas têm uma órbita para funcionar, imagina eu, que sou um ser muito superior a moléculas. Tá? Demonstrando assim, de forma irretorquível, que em tudo funciona e opera, invariavelmente, o fator sintonia e o elemento ressonância. Recordemos ainda o aspecto de maior relevância consubstanciado na interdependência entre as almas encarnadas ou desencarnadas no tocante ao problema evolutivo. Então, é isso aí. Então, cada um está na sua órbita, cada um está no seu trabalho, cada um está na sua função, cada um está na sua busca, cada um está na sua apropriação. Então, não adianta eu querer dizer para você, faça como eu faço. Não, não vai dar certo. Porque eu vou fazer de acordo com a minha progressão espiritual, que eu já consegui, você vai fazer de acordo com a sua, o outro de acordo com a dele. Nós vamos flutuar numa órbita de tal maneira que nós vamos nos ajudar, assim como as árvores se ajudam. Então, é isso que ele está dizendo. Vamos entender qual a minha órbita, qual é o meu hálito mental, o que eu vibro, o que eu quero. Eu estou sábio, eu estou índio, eu estou árvore, o que eu quero? Né? E aí eu vou estabelecer a minha funcionalidade para o melhor avanço da minha evolução. Ele está nos convidando a ser assim, a estudar, a planejar. O livro que nós estamos falando é esse aqui, olha, Estudando a Mediunidade, do Martins Peralta. Depois você consiga esse livro aí, estude esse livro.
que você vai rever tudo isso que nós estamos falando. E vai ver muitas outras coisas que não é possível colocar aqui, né, num estudo desse tão pequeno. Mas vamos continuar, né? A doutrina espírita, exaltando o esforço próprio, dignifica o ser humano. Isso por quê? Porque nós estamos conversando conosco. Por isso que ela nos dignifica. Porque eu me dignifico. Não é o texto que vai me dignificar, é a minha reação ao texto. Reação positiva ao texto. Converte-o num ser responsável e consciente que, esclarecendo-se, deseja e procura movimentar, sob a égide santa e abençoada do Senhor da vida, as próprias energias, os próprios recursos evolutivos latentes no íntimo de todo ser humano. Então, na hora que a gente vai movimentar em torno dessas buscas e desses entendimentos, né, nós vamos trabalhar coisas que estão latentes em nós, que Deus colocou em nós quando nos criou. A sementinha que está evoluindo. Né? Bem claro isso aí. E ele vai dizer, um grupo mediúnico que funciona na base da irresponsabilidade e da desconfiança, da negligência ou da má vontade, sem que os seus componentes estejam efetivamente entrelaçados pela mais santa fraternidade e pelos mais elevados propósitos, ficará, sem dúvida, à mercê dos interesses que norteiam o seu interesse. Aí você participa de um grupo mediúnico. Como é que esses membros do grupo mediúnico estão? O que eles pretendem? Como é que eles chegam ali? O que eles acham daquilo tudo? Se eles estudam, se eles se compenetram daquele momento tão santo, né, tão interessante, como Kardec diz, né? E ele também fala aqui da santa fraternidade, né, com mais elevados propósitos. Kardec diz assim, mediunidade é coisa santa que tem que ser exercida santamente. Então, se eu chego para lá com meus interesses, de qualquer motivo, eu quero ter um interesse, porque agora eu estou do grupo mediúnico, agora eu tenho que ser mais respeitado aqui no centro, mais respeitada. Agora eu vou conversar com os espíritos, de vez em quando eu faço umas perguntinhas do meu interesse pessoal. Então, isso não vai funcionar. Né? Sem irresponsabilidade, desconfiança. Chegou ali na reunião mediúnica, nós vamos trabalhar em função daquilo que a espiritualidade determinou para aquele momento. Eu tenho que estar em parceria, em sintonia com essa espiritualidade, não com os meus interesses, não com o interesse de grupo. Infelizmente, sabemos de muitos casos aí, né, de pessoas que são assim, irresponsáveis. Enquanto não reconhecermos que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, o campo do mediunismo oferecerá sérios perigos aos que, invigilantes, lhe penetrem os domínios. Sexo, minha gente, é coisa muito séria mesmo. Preciso saber exatamente o que é o sexo. A melhor definição e a melhor atuação de sexo, eu, Guaraci, encontrei no livro Missionários da Luz, do mentor Alexandre para André Luiz, quando ele diz assim, sexo precisa ser uma troca de qualidades nobres, mesmo para a reprodução e mesmo para o prazer, para o prazer daquele momento de estar junto. Mas se não for uma troca de qualidades nobres, e quem é nobre? O nobre, meu amigo, é aquele que é honrado, digno, aí ele chega à nobreza. Só assim ele chega na nobreza. Ele tem que ser honrado e digno. Não tem problema a prática sexual, ela vem de Deus. Agora, o problema é como eu uso isso. E na maioria dos casos, isso aí é usado de formas casuais, né, aventureiras, perigosas, traidoras. Então, como é que eu vou querer ser uma pessoa feliz? Não tem como. Não tem como. Se eu desrespeito as regras básicas da vida, né? Se eu desrespeito a isso tudo. Gente, o sexo que nós praticamos aqui, ele é uma formiguinha picando lá na espiritualidade superior.
E a gente fica preso a isso, fica se enrolando com isso. Você quer praticar sexo? Então, consiga lá uma pessoa do seu grande afeto, né? Tenha uma vida decente, uma vida compartilhada com essa pessoa, aí sim você vai conseguir viver uma vida saudável e vai entender lá na frente que não é o sexo, que é a convivência que é mais interessante. Nós ainda estamos muito imaturos nesse quesito. Precisamos amadurecer muito mesmo. O que poderão os benfeitores espirituais planejar para semelhante núcleo se os interesses menos dignos predominam, com absoluto descaso pelo bem do próximo, embora, via de regra, a palavra caridade seja pronunciada à maneira do sino quietine? Ele tirou isso lá de Paulo, né? Sino quietine. Então, não adianta nada. Os mentores vão tentar nos ajudar, mas não vão conseguir, porque os nossos interesses estão predominando. O bem, tem hora de fazer o bem, tem hora que não precisa fazer o bem. O bem é todo momento. Né? Então, eu falo caridade, 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 mas fica só na boca para fora, o sino quietine. Sabe? Ele é muito contundente. Eu disse isso para vocês no início do estudo. Ele é bastante contundente. E ele mexe com a gente. Esse estudo aqui é para ser visto várias vezes. Ele mexe muito com a gente. E se você puder ter o livro que eu mostrei aqui, Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, vai ser mais interessante para você. Né? Efetivamente, somos milionários da felicidade, porque o nosso espírito se enriquece incessantemente de novos conhecimentos que a espiritualidade bondosamente nos revela por meio da psicografia ostensiva e da pena inspirada dos escritores sensitivos. Então, nós estamos aí sempre sendo tocados, né, por esse enriquecimento que a espiritualidade nos promove. Às vezes, ela indica para nós, assim, um amigo chega a me dar um presente. Você abre o presente, é um livro dessa natureza. Um livro que pode te ajudar espiritualmente a crescer. Então, a espiritualidade está mexendo conosco o tempo todo. Não precisa ser espírita, não, os católicos, os protestantes, né? O pessoal das doutrinas orientais, enfim, todo mundo é tocado. A espiritualidade ajuda todo mundo, independente da sua vontade, da sua religião. Isso não tem esse negócio de que porque você está no espiritismo, só você que vai ser abençoado, nada disso. Todo mundo é abençoado, todo mundo. Eu tenho amigos católicos, tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos budistas, eu tenho vários amigos, porque eles estão no lugar que eles precisam estar, como eu estou no que eu preciso estar. Então, isso está tudo na questão da frequência, da vibração. Então, é preciso que a gente entenda que em todos esses locais, a espiritualidade está nos ajudando. Agora, se eu sou espírita, é porque eu estou querendo conhecer um pouquinho mais profundamente a mim mesmo. Não estou querendo, eu estou saindo dessas manifestações externas para adentrar o meu interior. Por isso que eu sou espírita, que me ajuda a fazer isso. Então, José Martins Peralva, sobrinho, ele nasceu na cidade de Buquim, no Sergipe, a 1º de abril de 1918, e ele desencarnou em 3 de setembro de 2007 em Belo Horizonte, com 89 anos de idade. Então, ele foi um grande escritor espírita brasileiro. Né? Eu vou, antes de terminar o nosso estudo, eu vou falar para vocês aqui um quadro que ele colocou muito interessante, né? Que é sobre a categoria dos espíritos. Então, ele vai dizer o seguinte, que existem 3 categorias, né? Sublimados, elevados e inferiores. Aí nós vamos dizer aqui essas 3 categorias para ver onde você está. Ele diz que nos sublimados é notável a superioridade moral e intelectual. Esses são os espíritos sublimados. Superioridade notável, né? Moral e intelectual. Não adianta você ser só inteligente, não. Você tem que moralizar a sua inteligência. Né? Quando fala assim, fulano é muito inteligente, fulano é muito inteligente, mas ela moraliza essa inteligência, porque se não moralizar, a inteligência só não vai resolver.
porque ela só vai dar caminhos, mas quando eu moralizo, dá o caminho moral, né? Os elevados, eles têm fraternidade, conhecimento, humildade e boa vontade. Então, esses são os elevados. Então, são fraternos, eles possuem conhecimentos, são humildes e têm muito boa vontade. E os inferiores estão ligados a egoísmo, orgulho, preguiça, maldade. Aí tá. Sublimados, elevados, inferiores. Repetindo, sublimados. Notável superioridade moral e intelectual. Elevados. Fraternidade, conhecimento, humildade, boa vontade. Inferiores. Egoísmo, orgulho, preguiça e maldade. Eu vou colocar aqui para você fazer um print, né? Para você ter isso bem... Não sei se está dando para você ver. Então, minha gente, aí está as propostas, né, desse grande espírito, Martins Peralva, né? Que Deus o abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu não cheguei a conhecer Martins Peralva, não. Eu não tive essa honra, muito embora ainda já estivesse, né, na doutrina espírita, né? Nessa época aí, quando ele desencarnou, em 2007, já estava na doutrina espírita há muito tempo, mas eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. O primeiro encontro que ele teve com Francisco Cândido Xavier ocorreu em 1949, sob grande emoção. Então, desse contato nasceu em Martins Peralva o desejo de se mudar para Belo Horizonte, o que ocorreu em 4 de setembro de 1949, pois foi orientado por seu médico a mudar-se para a capital mineira, tida na época como uma cidade de clima ideal para os seus problemas pulmonares. Também cada um de nós tem os nossos problemas, né, gente? Um espírito dessa categoria também tinha lá os seus problemas de pulmão. Chegando a Belo Horizonte, logo se integrou ao movimento espírita, coordenou a Mocidade Espírita, o precursor, e depois participou durante 15 anos do Centro Espírita Célia Xavier. Depois fixou na unidade da União Espírita Mineira. Escreveu 5 obras de reconhecido valor doutrinário, que são Estudando a Mediunidade, que é esse livro que nós estamos falando, Estudando o Evangelho, O Pensamento de Emmanuel, Mediunidade e Evolução, todas elas foram editadas pela FEB. E Os Mensageiros do Bem, editado na União Espírita Mineira. Ele foi também jornalista, colaborou com o jornal Estado de Minas. Então, esse é o nosso prezado Martins Peralva, né? Que nós estamos terminando aqui o estudo dele, né? Está aí os livros dele, né? Que nós falamos, né? Você pode também ver, são todos eles muito, muito profundos, muito interessantes. É uma leitura recomendável, né? Então, aqui nós vamos terminar o nosso estudo de hoje com muita alegria, sabe, minha gente? Porque nós estamos retratando, estamos trazendo à tona conhecimentos muito profundos. Eu espero que tenha sido bom para você também. Eu sempre peço isso a você, que seja bom, sabe? E se não foi bom, você tem o caminho, você tem a bibliografia. Então, estuda, que é isso que faz a gente crescer. Quando você for fazer uma palestra lá no Centro Espírita, né, que você frequenta, ou participar de um grupo de estudos, pega esse livro, pega informações dele, que você estará ajudando muito, muitas pessoas. Tá bom? Muito obrigado por hoje. Fique com o Senhor Jesus, que Ele possa dar força e continuidade cristã para todos nós. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muita paz.